Olá, Sandra Bertotti aqui e hoje gostaria de convidar você a refletir comigo sobre a palavra perdão. Nem sempre é fácil perdoarmos as pessoas que mais nos ofendem, acabam falando palavras caluniosas contra nós, dando falso testemunho e ao mesmo tempo falando palavras dolosas, palavras que nos prejudicam. Quando nós não perdoamos, ficamos aprisionados pelas pessoas que nos ofenderam. E isso pode se estender por dias, meses, anos ou até por uma vida inteira. Às vezes, as pessoas nos ofendem, fazem algo que nos machucam e nós pegamos essa dor porque ela é uma dor tão profunda que às vezes veio de pessoas que a gente nem imaginava ou daquelas que a gente imaginaria uma conduta totalmente diferente e nós alimentamos essa dor em sofrimento. É preciso entender a diferença entre a dor e o sofrimento. Vamos passar pela dor simplesmente porque a dor nos faz crescer, nós aprendemos com a dor. Mas pegar algo que doeu, que foi muito significativo, que foi muito impactante na nossa vida, de uma forma negativa, e alimentarmos, remoermos, ficarmos revivendo por muito tempo essa dor, vai levar a gente apenas a um sofrimento. E quando nós não perdoamos, nós acabamos sofrendo internamente, nossa alma sofre. A palavra de Deus nos fala: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então a tua mão pesava sobre mim, meu vigor chegou ao fim. Aí no momento em que a gente confessa esses pecados, é como se Cristo nos libertasse, é como se a gente tivesse uma libertação da alma, uma libertação desse peso do que ficou marcado como mágoas. Mas se as pessoas nos ofenderam, por que nós temos que confessar? E por que a gente vê na palavra como se o pecado fosse nosso, se foi outra pessoa que nos ofendeu? Na oração do Pai Nosso, nós vemos um exemplo do que nós devemos fazer. Quando nós pedimos perdão a Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, nós pedimos a Deus que Ele nos perdoe como nós perdoamos aos outros, amando aos outros da mesma forma que nós. Agora, quando nós paramos para olhar nossa vida, quantas vezes nós pecamos contra Deus e não percebemos? Nem sempre nós temos consciência de todos os nossos pecados. Até alguns são ocultos aos nossos olhos porque são totalmente inconscientes. Nem sempre nós temos consciência do que fazemos, mas não quer dizer que não sejam pecados, quer dizer que a gente apenas não parou para prestar atenção ou essas práticas estão tão enraizadas, automáticas, que a gente não percebe mais que nós constantemente pecamos contra as pessoas ou contra Deus. Da mesma forma, as pessoas podem pecar contra nós, nos ofender, nos humilhar, falar algo que não é realidade para você, mas que parecia uma realidade para a pessoa, que montou na sua mente um contexto para preencher as lacunas de uma definição. Nossa mente tem a estrutura de sempre preencher as lacunas que faltam para criarmos uma percepção, uma história, uma dedução do que está acontecendo. E nem sempre nós acertamos, porque nós olhamos para os outros com o nosso olhar. Então, o maior ponto de erro do que faz com que as pessoas acabem nos prejudicando, acabem falando algo que não é aquilo, ou acabem nos ofendendo, é porque elas julgam nossa vida como se fizéssemos aquilo que elas fariam. Por quê? Somos seletivos, nós vemos as coisas de acordo com a nossa realidade. Independente da fé, independente do que nós acreditamos, cada um de nós tem valores diferentes, ou seja, alguns pontos importantes são muito mais fortes na sua vida do que na vida de outras pessoas. Então, quando nós pensamos que as pessoas não têm os mesmos valores que nós, elas vão acabar nos ofendendo, simplesmente porque elas têm valores diferentes dos nossos. Então, sempre que as pessoas acabam confrontando nossos valores, porque elas não têm os valores que nós temos, nós vamos nos sentir contrariados e ofendidos. Mas o que são valores? Valor é tudo aquilo que você valoriza, você tem fortemente em você, que é importante para você.
mas nem sempre são os mesmos valores de quem está próximo a você. Alguns exemplos de valores: honestidade, integridade, respeito, comprometimento, individualidade, liberdade, rotina. Existem vários tipos de valores diferentes e existe sim uma hierarquia de 5 ou 6 principais valores na sua vida. Quando você tem consciência de quais são os seus valores, é mais fácil identificar quando alguém questiona você, confronta ou acaba te ofendendo por não cumprir os valores que você tem como ser humano. Existem graus diferentes de valores, grau diferentes de honestidade. Ou seja, algumas pessoas têm valores fortes de honestidade, outras têm valores menores de honestidade. Então, nem sempre as pessoas estão totalmente certas ou erradas dentro do nosso conceito de percepção, porque nossos valores têm graus diferentes. Nem sempre as pessoas vão acabar suprindo as nossas necessidades de percepção, porque elas funcionam de uma forma diferente do que nós. Se alguém falta com respeito para nós, talvez tenha muito mais a ver com o nosso padrão de respeito, o que a gente imagina que é ter respeito pelas pessoas, do que simplesmente a pessoa querer nos ofender ou nos desrespeitar, porque o padrão de respeito dela é menor do que o nosso padrão. Então, quando nós passamos a entender a diferença disso, começa a ficar mais fácil entendermos por que nós nos sentimos tão ofendidos por pessoas. Nós somos nossa própria referência. Então, é normal a gente achar que o outro tem que ser exatamente como nós somos, preencher todas as lacunas e expectativas que nós temos. E, na verdade, cada ser é um ser individual. Nós temos um complexo dentro de nós. Dentro do nosso contexto, temos funcionamento diferente, perfil diferente, experiências diferentes, valores diferentes. E quando nós passamos a entender a diferença disso, é mais fácil ver por que as pessoas às vezes nos ofendem e a limitação delas em relação a nós. Porque nós também, da mesma forma, acabamos ofendendo pessoas de acordo com a nossa limitação. Então, nós confundimos um pouco esse conceito dizendo: as pessoas têm defeitos, mas nem sempre a palavra defeito, dentro da nossa mente inconsciente, é definida pelas falhas da pessoa em relação a qualquer cumprimento de atividade. Muitas vezes nós definimos a palavra defeito com: a pessoa não é igual a mim em vários pontos, mas ela pode sim ter valores próximos ao que você tem. Só que a sua estrutura de funcionamento já está formada de uma forma inconsciente. Quando nós vemos na Bíblia o questionamento se precisaríamos perdoar as pessoas quantas vezes? 7 vezes? E Jesus fala: você precisa perdoar as pessoas 70 vezes 7. Ele demonstra que você precisa sempre perdoar. E quando nós paramos para olhar em relação ao nosso sistema de funcionamento, por que é tão importante perdoarmos as pessoas constantemente? Você não pode controlar o que as pessoas vão falar, dizer ou fazer para você, mas você pode controlar suas ações e pensamentos. Então, quando Deus coloca esse ensinamento, é por amor, porque quando nós perdoamos constantemente as pessoas, nós criamos o hábito de sempre estar perdoando. Tudo que nós fazemos de forma repetida vira um hábito inconsciente. Ou seja, se eu tenho o costume de sempre perdoar, sempre eu vou estar perdoando. E esse hábito nós precisamos criar. Agora, quando nós não perdoamos, nós nos alimentamos da dor que os outros colocam em nós. Agora, é preciso entender que você pode controlar o que você retém. Se você liberar o perdão, você está libertando uma mágoa, uma tristeza, uma angústia que fica dentro da sua alma. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus é considerado pecado. Então, se Deus nos pede para perdoar as pessoas, precisamos perdoá-las.
o pecado de não perdoarmos as pessoas, mesmo que elas tenham nos ofendido, é algo que desagrada a Deus e desagrada a nós mesmos, porque nós estamos acumulando mágoas e ressentimentos dos outros em nós. E o maior envenenado somos nós, porque as pessoas dão o que elas têm, ninguém dá o que não tem, e ao mesmo tempo, funcionamentos de pessoas são totalmente diferentes. Nós não podemos esperar que os outros sejam exatamente como nós somos. Então é importante, a partir desse momento, entender qual que é o poder de você perdoar alguém, porque você está libertando sentimentos e mágoas e ressentimentos do seu coração por causa de pessoas que ou realmente agiram de má fé com você, pessoas que não vale a pena você arrastar com você por tantos anos, ou pessoas que simplesmente erraram e não perceberam. Nem sempre nós vamos ter alguém que chegue para nós, se arrependa do que fez, do que falou, do que disse, de como agiu. Nem sempre vão ter consciência, porque se elas se mantiverem como elas estão, elas não percebem que erraram. Então, pense nas mágoas que você mais tem no seu coração agora, tudo aquilo que dói por muitos anos, tudo aquilo que machucou, principalmente porque veio de pessoas que você menos esperava. Quando as pessoas que nós não esperamos nada nos ofendem, aquilo não nos abala, mas as pessoas que estão próximas a nós, familiares, amigos, pessoas que estão muito próximas, que você conta com a pessoa, que você tem intimidade de relacionamento com elas, essas são as pessoas que mais nos machucam. E nem sempre elas percebem que nos machucam, porque além da questão de valores, de funcionamento, às vezes as pessoas se defendem. Então, muitas vezes elas nos machucam para simplesmente se defenderem. As pessoas mais próximas a nós vão conhecer todos os nossos lados, aquilo que nós temos de fragilidade, aquilo que nós temos de funcionamento, de vulnerabilidade. E se nós estamos perto, as chances de sermos machucados é maior. Nem sempre as pessoas têm consciência disso. Às vezes, as pessoas podem sim chegar para nós, se arrependerem da forma com que agiram contra nós e dizerem que nunca mais vão fazer algo próximo a isso. Mas nem sempre as pessoas vão ter essa reação. Então, a Bíblia fala para que você perdoe, independentemente das pessoas pedirem perdão, se arrependerem ou não, porque é uma virtude, um hábito que você deve alimentar dentro de você. Se nós ficarmos retendo mágoa de todo mundo que nos ofendem, vamos chegar no momento que a gente não vai ter estrutura para lidar com isso. Até porque vamos acumular tanta dor e tanta mágoa e tristeza que a gente não vai dar conta da nossa própria vida. O que você precisa libertar hoje? Quem você precisa perdoar? Quais foram as coisas que mais te machucaram e que você precisa hoje se libertar desses sentimentos, das mágoas, do que aconteceu? É preciso entender que nossa vida é feita de fases e a dor também precisa ser digerida. Nós ouvimos às vezes aquela crença limitante desde criança falando: engole o choro e vai. Inconscientemente, essa frase tem o poder no nosso subconsciente de falar: não importa o que você passou agora, pega toda essa dor, engole, retenha para você e continua a vida como se nada tivesse acontecido. E quando isso acontece, nós acumulamos mágoas e tornamos disso um novo hábito, uma nova regra. Então, como que nós podemos fazer para aliviar? É preciso, como a palavra fala, confessar esse pecado de guardar mágoa ao invés de perdoar. Independente de quem foi, é preciso você colocar para fora essa mágoa que está dentro do seu coração. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que a dor que o outro tem não é a mesma dor que você tem. E nós não podemos julgar as pessoas chamando elas de fracas, de inconstantes, de
pessoas dodói porque nós não sabemos o contexto da pessoa. Quando nós estamos bem, a gente nem liga muito para as coisas. As pessoas podem nos ofender, que aquilo não nos afeta. Mas quando a gente luta por muito tempo, muitas vezes as pessoas nos julgam achando que nós não temos forças, que nós somos fracos. E nós estamos apenas cansados e esgotados. Quantas vezes você já se sentiu assim? De estar fraco, fraca, e as pessoas não entenderem. As pessoas que mais estão próximas a você nem sempre entendem a sua dor, e a dor é só sua. Então eu convido você a pensar e lembrar os momentos que você mais sofreu, como foi. E quando você estiver perto de alguém que também sofre, que também tem dores, acolha essas pessoas, porque você pode ser um bálsamo para essa pessoa, dependendo do que você fizer ou falar. Mas se você julgar essa pessoa, você vai acabar prejudicando mais ainda, porque você não vai ajudar ela a se reerguer, mas você vai talvez ajudar ela a se afundar mais. Todas as pessoas que estão próximas a você são pessoas colocadas por Deus ali para que você faça diferença na vida delas. Como você tem feito a diferença na vida dessas pessoas que estão próximas a você? Quando estamos bem, não ligamos tanto para ofensas. Quando estamos maus ou não estamos tão bem assim, acabamos nos machucando mais. Então é importante entender que nesse caso nós entramos em ciclos. Então é importante entender qual ciclo você está hoje, qual ciclo as pessoas próximas a você estão. Quando nós estamos no ciclo do perdão, de hábito de perdão, nós perdoamos, nós temos esse hábito que é o que Deus nos pede, porque nós retemos apenas o que é bom, não absorvemos tudo o que é feito contra nós. Agora, quando nós estamos no ciclo de dor, de acabar se sentindo, se colocando no lugar de se machucar mais facilmente, às vezes um abismo chama o outro. Então, tudo que nos ofende começa a nos ofender mais ainda. Qual ciclo você quer estar a partir de agora? Então é importante, para que a gente possa sair do ciclo da dor para o ciclo do hábito de simplesmente perdoar, precisamos perdoar tudo aquilo que está dentro de nós, enraizado por anos, e trazer essa libertação ao nosso coração. Primeiro passo: ore, coloque diante de Deus, peça perdão para Deus, perdoe as pessoas, peça perdão para as pessoas se for possível. Se não, libere isso em pensamento, em oração, mas perdoe. Libere o perdão e perdoe. E peça perdão. A partir do momento que você pediu perdão para Deus, reconheceu aquilo, quer se libertar desse sentimento, é importante agora você digerir essa mágoa, porque nós precisamos digerir aquilo que ouvíamos quando crianças, engole o choro e vai. Você agora precisa digerir tudo que você engoliu sem querer. Pegue tudo aquilo que você sentiu em detalhes e escreva em uma carta de desabafo. Comece a escrever. Pegue algumas folhas e comece a escrever. Por que você se sentiu tão magoado? Quais eram suas expectativas? Por que você se sentiu tão dolorido por isso ou aquilo? O que a pessoa fez para você? O que você gostaria que ela fosse de diferente? Coloca tudo ali. Pode escrever essa carta em detalhes. Quanto mais você escrever em detalhes, mais você vai curar o que está dentro da sua alma. E escreva, folhas e folhas. Você pode escrever isso em dias diferentes, durante vários dias seguidos. Quanto for necessário para que você alivie sua alma. E quando você escrever, ao final da carta, pense que você está aliviando de uma vez por todas tudo isso
que você não quer mais guardar esse sentimento dentro de você. E escreva. Ao final da carta você pode mencionar: agora eu já desabafei o suficiente e agora eu já aceito a cura dentro do meu coração. Decida aceitar a cura, decida aliviar. Eu decido agora perdoar definitivamente tudo isso que aconteceu. E ao finalizar a carta, você pode simplesmente rasgá-la e jogar fora. Você não precisa se expor para ninguém. Agora, se for algo que você queira falar com alguém, que alguém te ofendeu, você pode simplesmente definir qual que é o objetivo disso. Se você quer falar para desabafar, se você quer falar para que a pessoa perceba que ela ofende pessoas e pode levar isso a machucar mais corações pela conduta, qual que é o objetivo, qual que é o motivo pelo qual você quer fazer isso? Pensa na sua exposição, na defesa da pessoa, no que vai valer a pena você viver ou não por isso. Ao final de você escrever uma carta, você pode entregar para a pessoa, rasgá-la e jogar no lixo. Pense em fazer isso com todas as mágoas que vierem no seu coração. Quando você parar para pensar, você vai buscar no seu inconsciente todas as memórias daquilo que ficou registrado, daquilo que você engoliu o choro e foi e continuou a vida. O que vier, se permita escrever. O que vier de lembranças, pessoas, situações, se permita escrever. Escreva com toda a sua alma. Escreva intensamente. Chore o quanto for necessário. Mas pense a todo instante que você está escrevendo essa carta para que você tenha cura, para que você alivie o seu pensamento, a sua alma. Então é importante você escrever e pensar: agora já desabafei o suficiente, já posso aliviar meu coração. Então a primeira etapa é pedir e liberar perdão. Pedir perdão a Deus, liberar perdão para as pessoas, se sentir perdoado, perdoar a si mesmo pelo que aconteceu. Porque se Deus já te perdoou, por que você se cobra tanto por não se perdoar por situações que você viveu? Se perdoe, se ame. Um detalhe ou outro que você viveu, que você se culpa, não define quem você é como pessoa, mas os hábitos que você alimenta constantemente acabam construindo, sendo parte da sua vida. O que você quer definir, o que você quer construir com isso? Agora que você já perdoou com essa primeira etapa e já construiu a segunda etapa, que é você escrever uma carta de desabafo para aliviar as mágoas e o que está dentro do seu coração, pense na terceira etapa. Crie o hábito de não reter aquilo que não é bom. Se você criar o hábito dentro do seu coração de que você não vai reter tudo aquilo que faz mal e você vai reter apenas o que é bom, você vai mandar esse comando para o seu inconsciente e a partir desse comando você vai criar essa nova regra de que você só vai reter o que é bom. É como se você precisasse formar uma blindagem, até porque nós vemos na Bíblia que é preciso perdoar sempre, mas nem sempre precisamos conviver com aqueles que sempre nos ofendem. Às vezes confundimos que por amor precisamos estar perto das pessoas, mas a Bíblia também fala para que a gente não se assente na roda dos escarnecedores, para que a gente não ande com os coléricos, para que a gente não aprenda as suas veredas. E sabemos que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, uma coisa é você sempre perdoar, e até nós vemos outros exemplos. Se a pessoa pedir alguma coisa, pedir a túnica, entrega também a capa, ou seja, não crie confusões com as pessoas. Mas você não precisa conviver sempre com quem constantemente te ofende. Então, que possamos ter sabedoria
de aliviar a nossa alma, porque quando nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, nós estamos deixando de reter lixos emocionais, que possamos ter sabedoria e reter apenas o que é bom. Você não controla o que as pessoas fazem contra você, falam, mas você controla as suas ações e pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que Deus te dê sabedoria para aliviar sua alma em relação a tantas coisas que podem estar aí dentro de você e que você precisa pedir e liberar perdão. Nem sempre conseguimos falar com as pessoas que nós gostaríamos de pedir perdão, até porque algumas talvez já possam ter falecido, outras não temos acesso, mas o sentimento que você colocar em oração de alívio vai fazer diferença de alguma forma na vida da pessoa. E se você levar os exemplos do que você viveu, as experiências que você viveu, como um aprendizado, você pode ver a intensidade do quanto machuca algumas coisas e o quanto você pode acolher pessoas que chegam próximas a você e que precisam entender o poder da cura de simplesmente perdoar. Que essa reflexão possa trazer alívio ao seu coração e novas condutas, porque sempre é possível mudar, sempre é possível criar novos hábitos. E a decisão de uma mudança de hábito, de deixar de reter coisas, está nas suas mãos. Só você pode decidir aliviar seu coração, só você pode decidir perdoar e liberar perdão. Ninguém mais pode fazer isso por você. Deus já deu esse comando dizendo que vai nos perdoar, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, como você tem perdoado, como você tem agido em relação a liberar o perdão, que Deus traga paz ao seu coração e que essa reflexão possa de alguma maneira trazer alívio para a sua alma e você possa se sentir livre, liberto de mágoas, sentimentos, através do poder do perdão. Deus abençoe muito.